Primeiro, agradecer a semana, o convite do Daniel e todo mundo da produção, pelo carinho aí. E é isso, assim, é uma coisa muito doida para mim, assim, pensar que tem uma introspectiva, assim, esse músico dirigir. Passada a temporada ontem aqui, o Daniel falou do Fantasmas e eu lembro também de uma sessão que foi muito marcante assim, para nós da Filme de Plástico, foi a sessão do Ela Volta na Quinta, na semana que, para mim, acho que foi a sessão mais emocionante assim, do Ela Volta na Quinta. Assim. Extremamente feliz, emocionado, assim, e tal. Então, a semana já acho que eu recebi bastante, muito obrigado, e valeu mesmo. E é isso. Acho que começar a falar, né, que é isso, né, isso para mim é novo para mim. É novo para mim falar, né, sobre as coisas que eu já fiz e tal. Só avisar que eu não sou professor, né? E mesmo tendo melhorado bastante nos últimos anos, essa coisa de ter que subir no palco, né? Mas tem uma certa timidez e tal, que me vem, mas é isso, acho que falando dos filmes e tal, e até engraçado também falar assim para tanta gente conhecida aqui, né? Isso é algo novo também, assim, falar sobre essas coisas e para os amigos, assim, pessoas conhecidas que estão aqui. Acho isso muito doido também, uma experiência nova. E também falar que pode ser uma conversa, né? Eu vou colocando as coisas todas aqui. Quem quiser perguntar, por favor, quem quiser falar alguma coisa e tal. E acho que principalmente sobre a temporada, que não sei quem estava aqui ontem na sessão, eu não pude estar, né? Estava viajando, igual o Daniel falou, mas a Grace e a Augusta estavam aqui e tal, e debater o filme, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa específica sobre direção ou uma outra coisa, por favor, eu vou falar também de temporada. Outra coisa também, antes de começar, falar que acho que eu não estaria aqui se não fosse a Filme de Plástico, né? Muita gente pensa que o Fantasmas é o primeiro curta que eu dirigi, mas na verdade eu dirigi outros curtas antes. O Fantasmas de 2010, e o primeiro curta que eu dirigi mesmo foi em 2004, quando eu fiz o curso na Escola Livre de Cinema, em Belo Horizonte. E eu vou falar rapidamente depois assim, desses cursos que eu dirigi de 2004 até 2010, porque mesmo às vezes eu não colocando no currículo, eles foram muito importantes assim, para várias questões, né, eu vou falar. E eu falo essa questão do filme de plástico porque realmente é um trabalho coletivo, para quem não conhece, né, filme de plástico, né? Formado por 4 pessoas, né? São 3 diretores e um produtor executivo, né? Diretor são o Gabriel Martins, o Maurício Martins e eu, né? E o produtor executivo é o Thiago Macedo Correia, né? Nós temos essa produtora desde 2009, abril do ano que vem vai fazer 10 anos que a gente tem a produtora. E é isso, tem esse processo coletivo muito forte, assim. Os 3 diretores têm processos de criação bem diferentes, mas a temática, algumas coisas acontecem da mesma forma também e tal.
mas é muito colaborativo, assim, tem uma questão da escrita do roteiro que é um pouco, digamos, mais solitária, né? Porque na maioria das vezes cada um escreve o roteiro separadamente, isoladamente e tal, mas a questão de dar opinião, de estar aberto para receber críticas e tal, e desde da coisa toda da produção, dos cortes e tal, então acho que todos os filmes da produtora têm olhares e dedos assim, de nós quatro. Assim. Então, esse é um processo muito forte mesmo e que realmente acontece assim, de uma forma coletiva, assim, mesmo que individualmente tem essa questão autoral e diferente de cada um. Né? Colocando aqui meio uma colinha, mas falando. Falar mais ou menos como comecei, né? Eu sou de Contagem, né? Eu nasci em Belo Horizonte, só que eu fui criado em Contagem, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Né? E morei lá até 4 anos atrás, né? E tipo assim, família classe média baixa e tal. Formei no 2º grau, depois eu passei fui formado em edificações do Cefet, no curso técnico do Cefet, e nesse momento da minha vida, que tinha mais ou menos uns 17, 18 anos, eu já era muito apaixonado por cinema, tinha uma influência muito forte do meu irmão, né? E já era meio cinéfilo, assim, a gente alugava bastante filme e tal, e mostrava várias coisas. Tem uma coisa muito forte, uma influência muito grande já naquela época, e uma forma de querer uma certa identificação com o Spike Lee, né? Eu assistia muito filme do Spike Lee. Eu lembro de passar um especial do Spike Lee de madrugada, assim, e de assistir todos os filmes da semana, assim, tipo, filmes até lá do B, assim, do Spike Lee, tipo Garota 6, assim, então. E isso mexeu muito comigo, e a partir disso, das primeiras cinefilia, assim, eu comecei a ir junto com meu irmão nos festivais de cinema de BH. Mais especificamente 2, assim, que é o Festival de Curtas de BH, que existe até hoje, e o Indie, né? Que existe até hoje, está meio assim, meio capenga em questão de grana e tal. Esse ano talvez não aconteça em BH, mas acontece todo ano em São Paulo. E esses festivais chamaram muita atenção, assim, né? Eu fiquei muito encantado com o cinema, assim, questão da realização e tal. Eu lembro de ver curtas do Carlos Reichenbach, assim, do Ricardo Junto, que eu sou amigo, assim, e isso mexeu muito comigo, assim. E em uma dessas edições do Festival de Curtas, eu vi um panfleto da Escola Livre de Cinema, né? E aí eu resolvi fazer. Esse é um curso de 1 ano de duração que você aprende o básico do básico de tudo, assim, né? De direção, roteiro, fotografia, história de cinema, que foi uma coisa muito importante para mim também e tal. E lá eu comecei a fazer os primeiros curtas, né? Igual eu falei, né? Isso foi em 2004. Meu primeiro curta foi o primeiro filme que eu fiz mesmo, assim, de tudo. Chama Uma Homenagem a Luiz Neto. Um curta, um falso documentário, assim, que tem a ver com história de cinema mineiro e tal, história de cinema brasileiro, cinema mudo, assim, é uma comédia, assim. Para quem tiver curiosidade, tem esse filme no YouTube, assim. Eu aprendi muito com esse filme e foi uma coisa muito doida que foi um filme que foi feito em Super 8, né? Eu fiz, dentro da oficina de cinema, eu fiz um curso
bem rápido, de 3 meses, assim, sobre a câmera Super 8. Né? E isso, eu lembro da emoção que foi ver a primeira vez a câmera disparando, dando aquele barulho assim e tal, e isso mexeu muito comigo e acho que parte daquele momento eu falei assim, não, eu acho que é realmente isso que eu quero fazer. Assim. E esse filme foi importante também porque esse filme rodou em alguns festivais, eu viajei para alguns festivais e tal. Desde desse momento tinha uma certa vontade de identificação também, acho que tem a ver com a questão do Spike Lee, assim, de se sentir um pouco deslocado em festivais, assim, dessa coisa de ser de periferia, de ser mais pobre, né, o cinema tanto que é elitista, assim, e tal, e ser negro também. E eu lembro um fato curioso que foi muito importante, assim, para seguir em frente, assim, de pensar que acho que vale a pena seguir em frente, é que em 2005, no Festival de Atibaia, eu estava lá com esse filme, né, o Luiz Neto, e o Adirley estava lá com o Adirley Queiroz, né, acho que a maioria daqui conhece, né, que é diretor do Branco Sai, Preto Fica, a cidade é uma só, né, e ele, né, vindo da Ceilândia e tal, ele estava lá com o primeiro curta que ele tinha feito, que chama Rap, o Canto da Ceilândia. E foi muito importante, assim, ver essa questão de ver alguém bem parecido, né, com ideias parecidas também e tal. Senti muita vontade conversando com ele. E sobre o Adirley ainda é interessante que depois, anos depois, no festival de curta, né, não lembro exatamente quando, ele lançou o outro curta dele, o curta seguinte, que é o Dias de Greve, né? E eu até lembro que eu já era amigo do Gabriel, do Maurício, da produtora, o Thiago não estava produtor ainda, e eu falei assim, nossa, vamos assistir o filme desse cara, que esse cara é massa pra caramba e tal. E a gente foi no Festival de Curtas assistir e tal, e eles conheceram a Adirley e isso virou uma amizade, assim. E isso, essa coisa de identificação do cinema de periferia, assim, isso foi importante para a periferia. Mas é isso, essa coisa de identificação que eu vou falar também, que é isso, a ver com os festivais, a ver com o tipo de cinema que a gente faz também, que eu acho, né? Dentro da Escola de Cinema, uma coisa importante para mim também foi ter feito várias outras funções, assim. Eu era muito fominha, assim, eram várias turmas, né, dentro da escola e sempre faltavam pessoas para a equipe, assim, né, das turmas que não se completavam, né, as turmas eram pequenas e tal. E aí eu passava e sempre perguntava, assim, nossa, posso fazer alguma coisa e tal. Aí foi nisso que eu fiz a assistência de fotografia para os primeiros cursos do Gabriel. E eu aprendi a fazer direção de fotografia também e tal. Comecei a fazer muita assistência de direção e foi uma função que eu fiz durante muito tempo, assim, e que me ensinou demais, assim. Acho que eu lembro, na época, muita gente falava que era a função que você mais aprende no set, né? E eu foquei nisso, assim. E isso me deu muita experiência, assim, essas coisas todas que eu fiz, assim, de funções. Dentro da Escola Livre também tive influência de um site de crítica que infelizmente não existe mais, que é o Filmes Polvo, que vem mais ou menos numa época que críticas de sites de críticas eletrônicos, assim,
eletrônicas estavam meio que, de certa forma, bombando, assim, numa época, assim, tinha muita gente escrevendo, muitos serviços importantes e tal, muitos críticos surgindo, e o filme Escorvo, que até o Gabriel escrevia, foi muito influente, assim, no sentido de gerar muita crítica interessante, e foi um site que surgiu dentro da escola livre, né? E isso foi legal, que eu lembro uma das coisas que para mim é marcante até hoje, assim, deles falarem, principalmente o Rafael Sicarino, que era professor de História de Cinema da escola, e ele era meio que o editor, ele era o editor do site, né? E ele falava muito que para fazer cinema brasileiro, ele achava que era importante assistir mais filmes brasileiros, assim. E nisso, eu fui atrás disso, assim, não só eu, mas todo mundo daquela época e tal, pessoas amigos até hoje, assim, o Léo Amaral, o João Toledo, que escreveram também e tal, no site. E nisso, a gente começou a ir para o Festival de Tiradentes, assim. Começou a frequentar o Festival de Tiradentes, foi muito importante, e foi mais ou menos na época que estava mudando de curadoria, o Cleber Eduardo entrou, né? Aí tornou-se uma curadoria, principalmente na Mostra Aurora, né, de filmes mais arriscados e tal, e foi um momento assim que todo mundo estava muito interessado, assim, né, no que acontecia em Tiradentes, né, e tal. Esse momento foi muito marcante, né? Dentro dessa coisa da escola e desse grupo que se formou, não só do Filme Escorvo, mas todo mundo que estava envolvido, uma coisa importante que foi para nós da Filme de Plástico, assim, foram várias conversas assim, na mesa de bar, né, que mais tem BH e bar, então a gente ficava muito tomando cerveja e conversando sobre cinema, depois das sessões, principalmente do Cine Beto Mauro. E aí a gente conversava muito, eu, o Gabriel, o Maurício, assim, sobre incômodos assim, do tipo, porque os filmes, a maioria são feitos em BH, não são feitos em outros lugares, né? Essa questão de personagens negros, porque não tem personagens negros, né? Essa questão do sotaque mineiro, que às vezes ou era apagado, né, colocando uma coisa assim meio de ficar com vergonha do sotaque, ou era colocado, principalmente na televisão, como uma coisa caipiresta, né? E isso meio que incomodava a gente, assim. E essas coisas, essas conversas foram todas se refletindo nos filmes que a gente ia fazer um pouco mais pra frente, né? Então, uma coisa antes de passar o primeiro trecho, né, do primeiro filme da produtora, foi minha escolha, assim, que acho que foi algo decisivo para mim também, até no sentido de uma formação diferente, que não quer dizer que é boa ou ruim, mas depois da escola de cinema, eu já estava, tipo assim, apaixonado por cinema, sabendo que era isso que eu queria, mas sempre rolava um medo, principalmente por vir de família pobre, e sempre rolava um medo de ir para o cinema e não conseguir trabalho, né? E aí surgiu um curso de superior de cinema em Belo Horizonte naquela época, e algumas pessoas já estavam indo para esse curso, né, que é o curso da UNA, né, que existe até hoje. E eu fiquei meio nessa dúvida, e eu já era apaixonado por história já, e eu apaixonei mais ainda por história de cinema, né, e aí eu resolvi fazer um curso de história, curso superior de história. Eu lembro até de uma coisa que me marcou, que foi uma palestra do Jorge Furtado, que ele falava que para fazer cinema não necessariamente você precisa fazer um curso de cinema. E às vezes você faz um curso de humanas, talvez você tenha um olhar diferente sobre as pessoas e tal. E isso, eu fiquei pensando isso,
né? E isso me influenciou, assim, todas essas coisas, né? Era a minha primeira opção de curso. História do cinema também era uma coisa que eu gostava muito de estudar, de pesquisar e tal. E aí eu fui para a PUC e fiz, né? Eu tentei na UFMG, não consegui, mas fui para a PUC. E acabou que o cinema me envolveu de uma forma tão grande que eu fiz um curso bem meia-boca, assim. E qualquer brecha que tinha no curso eu usava para colocar o cinema no meio. Assim. Minha monografia foi sobre o diretor mineiro que chama Carlos Alberto Prates Correia. Fiz uma bolsa de iniciação científica sobre a história do cinema mineiro dos anos 60 e fiz outros estudos lá dentro, assim, e que foram ótimos, assim, de aprendizado sobre o cinema brasileiro, assim, e coisas que eu quero retornar, assim, que eu acabei parando, assim, e tal. Mas nessa época eu já estava rodando em festivais, já estava fazendo outros filmes, e isso atrapalhou um pouquinho o curso, mas ajudou no sentido de seguir as coisas, né? A Nelly, eu pedi para você fazer um favor, colocar o filme de sábado. Mas antes só falar uma coisa, que o filme de sábado é o primeiro curso da produtora, um curso de 2009, é dirigido pelo Gabriel Martins. Eu vou passar só porque tem a ver com isso, né, que eu falei, as coisas da direção dos filmes que eu fiz e tal, tem a ver com toda a questão da produtora num todo, né? E esse filme tem algumas questões que são importantes ser debatidas, que aparecem em outros filmes, inclusive os que eu dirigi. Na verdade, era só para mostrar o outro ator. É o seguinte, esse filme é o primeiro filme mesmo da produtora. Ele tem algumas características que tem em outros filmes, né? Primeiro, essa coisa de falar do próprio lugar, né? Esse filme se passa em Contagem. Aquela casa ali era a casa que o Gabriel nasceu durante a vida dele toda, né? Outra coisa, a mistura de atores profissionais com atores não profissionais, né? No caso, o André Prata, que é o cara que faz a praia, né? E falando nisso, é um filme totalmente mineiro, né? Então, isso assim. E o André Prata é um ator de teatro mesmo de Belo Horizonte, e o outro ator, por isso que eu falei que cortei na parte errada, porque ele chega, né, quando ele está no meio na praia, né, aí chega um cara vendendo picolé, né, aí ele chama o cara na rua, fala assim, não, fica aí, vende picolé pra mim e tal. Aí você fala assim, não me ignora não, vende pra mim e tal. E esse cara, né, que vende picolé é o Maurício, que é da produtora, né. E então é isso. Começou a produtora, tipo assim, não é nada, digamos assim, inovador nem nada, as coisas de atores não profissionais, assim, porque não é realismo, já fazia isso, várias outras coisas já fizeram isso, mas de certa forma a gente começou meio que escolhendo uma forma, essa forma de tentar essa questão das atuações, né? E isso foi de uma forma muito natural, assim. Então, tem isso, essa questão da periferia, não como um personagem ainda, né? E tem essa questão das atuações, né? E agora, um outro filme que influenciou muito a gente, questão de se colocar no filme, nós mesmos, né, como diretores, que acabou que nós três, como diretores, a gente já trabalhou como atores em outros filmes, né? Tem um filme que tem no YouTube também, que chama Estado de Sítio, não é um filme da produtora, mas é um filme que é a direção coletiva de 8 pessoas, né?
E a gente fez muito influenciado pelo longa do alumbramento, né, que é o Estrada do Paraíba, que passou no Tiradentes, uma sessão, todo mundo ficou impressionado com o filme e tal. Então, essas coisas fizeram com que a gente visse essa coisa de atores não profissionais, atores profissionais, de uma forma mais natural, né? Agora, Nelly, você coloca no trecho do Contágio, que você falou, não sei se vocês já assistiram esse filme, que é a direção do Gabriel e do Maurílio, né? Novamente tem essa coisa, essa mistura de atores profissionais com atores não profissionais. O Pirata, né, que é o Léo Pirata, que é o ator dessa série, nunca tinha feito um filme. A Kelly tinha uma certa experiência no teatro. E eu vejo essa cena, analisando assim, os filmes do filme de Quarto, eu vejo essa cena como uma forma, acho que um momento que a gente começou a falar da periferia de uma forma mais direta, assim, sabe? Talvez de uma forma mais consciente, assim. E essa cena, essa coisa de desfocar, tirar o foco dos personagens e colocar no fundo, assim, eu acho muito representativa disso, sabe? Então acho que a partir desse momento a gente começou a pensar mais nisso, dessa forma, até conversar mais disso, sobre isso. As questões de personagens negros também essa cena não tem, mas outras cenas tem. E questão de repercussão foi um filme muito importante pra gente. Esse filme passou em Brasília, o primeiro filme nosso passou em Brasília. E o Gabriel Maurílio ganhou o prêmio de melhor direção. E isso foi muito massa, assim, o caso Echebal deu uma força pra gente, estava na sessão e tal. E foi importante pra gente. E agora eu vou passar o primeiro curta que eu dirigi dentro da produtora, e que tem todas essas coisas também e mais coisas que eu vou falar também, que é o Fantasmas. Passando, por favor. Essa coxinha tem 12 minutos. Esse foi o Fantasmas, a direção é minha. De novo, essa coisa, a continuidade das atuações, né? Os dois atores principais, né, no caso, é o Gabriel e o Maurílio, que são da produtora, né? Isso surgiu, na verdade, desde o filme de Sábado, que passa o início aqui. Eu tive a ideia para fazer o Fantasmas e eu conversei com a Mariana Souto, que fez direção de arte no filme de Sábado. E eu falei, estou pensando em chamar o Maurílio, que atuou no filme de Sábado. Aí eu pensei, por que você chamou o Gabriel? O Gabriel nunca tinha atuado, eu pensei, por que não, né? Tal. Aí eu chamei também, assim. E foi aquela coisa sem teste, né, e tal. E foi um processo muito prazeroso, assim. E foi um dos muitos filmes que a gente fez num processo muito rápido, assim, né? Eu tive a ideia, talvez um mês antes de a gente filmar, né? E realmente tinha um roteiro. Acho que vai falar uma coisa que foi de aprendizagem, assim, dos filmes passados, esses que eu não coloco no currículo. E tem um filme, um curso que eu dirigi em 2007, que chama 150 miligramas. E é um filme que eu não gosto, assim, né? E em termos de atuação, foi o primeiro filme que tinha essa questão das atuações que eu queria mais naturalista, assim, mas eu não soube fazer isso.
E o filme ficou com umas atuações extremamente duras, assim, e tal, e eu fiquei muito querendo colocar, assim, uma atuação de acordo com o roteiro, com os diálogos, exatamente do jeito que estava escrito lá, né, sem nenhum improviso nenhum, e sem nenhuma margem, assim, de diferença, de nada, assim. E foi um filme que, pra mim, assim, não ficou muito bom, assim, em termos de atuação principalmente. Mas isso é um aprendizado muito grande, assim, porque no Fantasmas, que foi o curta seguinte, eu pensei, pessoal, vou tentar fazer um totalmente contrário, né? Aí, por isso que veio essa ideia, até porque o diálogo era muito grande, assim, eu pensei, né, dessa tentativa de fazer com que o diálogo fluísse mais naturalmente, né? E de um certo improviso e colocando os atores para falar o texto de acordo com como eles falam normalmente, né? E isso tem a ver com o que eu falei lá atrás. Como eu falei lá atrás, o que ele falava? Perdi. Vou voltar nesse aqui. Mas, então isso foi interessante, assim, como um aprendizado. Eu acho que a parte desse filme também, pelo menos os filmes dirigidos por mim, assim, começam com uma coisa que tem a ver com, de certa forma, com minha vida, coisas pessoais, assim, mas não necessariamente significa que são autobiográficos. Mas no caso do Fantasmas, teve uma relação muito interessante, assim, com minha vida, que, de certa forma, baseada, assim, numa menina que eu gostei, assim, durante 3 anos depois que ela terminou comigo. E aí eu fiquei muito neurado, assim, eu sempre achei que eu ia ver ela na rua, assim, eu ia trombar com ela na rua. E a partir disso veio essa ideia. Então tem uma coisa, e isso vai se repetir nos trabalhos também, né? Falar rapidinho, né, de algo que foi importante para a gente, mais ou menos nessa época de 2011 e tal. A produtora ganhou o primeiro edital, né? Porque é isso, né? A gente está falando só de filmes, por enquanto, que foram feitos basicamente sem grana, né? Eu ficava brincando, né? Tipo, o Fantasma foi feito por R$50, que foi o macarrão que a mãe fez pra gente. E o filme de Sato também foi feito em um dia, né, e tal, e foi pouquíssima grana. O Contagem teve um pouco mais de grana, assim, mas a gente tirou grana do bolso mesmo e tal, até para fazer a finalização em película, e na época tinha meio uma mãe, assim, fazendo a finalização do México, trem, clandestino, né, mas tem alternativa, assim, tipo de pagar pouco, assim, para fazer a finalização em 35. E foi um fato curioso, assim, que o Contagem foi escrito em Brasília, tinha essa distinção de filmes 16, 35 e tal, e foi escrito em Brasília em 35, só que a gente não tinha uma cópia. Assim. Aí quando o filme foi selecionado, a gente foi nessa correria, a gente fez essa cópia de 35 livros, finalizando no México. Assim. Mas enfim, só uma curiosidade. Mas essa coisa do Dona Sônia, é um curso do Gabriel, chama Dona Sônia pediu uma arma para o seu vizinho Alcides. Né? Tem no nosso bingo, tem no nosso YouTube, quem quiser assistir. Não vou colocar talvez no DT. Foi o nosso primeiro edital e foi muito importante para a gente em termos assim, de certo sentido, estranhas palavras, mas questão de profissionalização, né? Foi um filme mais difícil de fazer, um filme mais complicado, mais diários, mais equipe, mais equipamento, né? E isso foi importante também um tempo depois da gente abrir o nosso CNPJ, né? E essa coisa toda, né? Tipo, assim, do risco que a gente também estava correndo, todo mundo meio desempregado e tal, meio não, total de gente desempregado.
e sem dinheiro para pagar contador, né? A gente foi na raça mesmo, assim, vamos abrir o CNPJ e vamos lá. E um pouco depois a gente conseguiu montar uma sede numa casa bem simplesinha, assim. Isso foi importante também para a gente tentar outras coisas um pouco mais para frente, né? Mas dentro disso também, acho que é importante falar que uma coisa que meio que incomodava um pouco a gente é esse rótulo que tinha um pouco assim de que a gente só fazia filme sem nome, né? E nisso é uma coisa muito complicada, que acho que é importante pensar assim, que mesmo de fazer uns curtas e tal, primeiro acho que tinha vontade de fazer, uma vontade muito grande de às vezes nem esperar um edital para tentar. Tinha questões também de filmes que talvez não se encaixariam em editais, por exemplo, Fantasmas. Talvez mandar um roteiro do Fantasma para o edital, você passaria pelo tipo de produção dele, né? Mas a gente começou nessa época a pensar muito nessa questão de que a gente queria fazer filmes com grana também, né? Porque a gente tinha outros projetos diferentes e outros projetos que realmente exigiam dinheiro, assim. E a gente foi atrás disso. Essa coisa do CNPJ foi uma forma de fazer isso também. E agora, Ané, você passa o começo do pouco mais de mês, por favor? Um pouco mais de mês, né? Tem, de novo, essa coisa de misturar um pouco de vida pessoal, né? A história, basicamente, porque eu iniciei um namoro com a Edna, que aparece no filme, e a gente tinha, na verdade, pouco menos de um mês de namoro. E um dia ela me levou na casa dela, e no dia de manhã ela me mostrou essa coisa da câmera escura, assim. E eu achei sensacional, assim, e falei, nossa, eu queria muito colocar isso no filme. E misturei isso com nossa, meio que, no momento que a gente estava vivendo, assim, mas depois que vocês foram ver o filme, não sei se vocês já assistiram, vão ver que o resto não tem exatamente a ver com o que a gente estava passando, assim. Mas, de novo, essa coisa de se repetir algo que tem a ver com a própria vida e tal. De uma forma sincera, né? Esse filme foi muito legal de fazer de novo, né? As coisas a gente fez em um dia só. E montou mais ou menos em uma semana, a gente mandou para Tiradentes, e foi selecionado para Tiradentes, foi o primeiro festival que passou. E aconteceu uma coisa muito legal, que uma curadora da Quinzena dos Realizadores de Cani estava lá, e ela viu o filme, pediu uma cópia, mandou para os outros curadores e o filme foi selecionado. E a gente foi em Cannes, né, e isso foi em 2013. E ter ido em Cannes com esse filme, assim, acho que foi muito importante para todos nós, a produtora, assim, não só por estar lá representando o filme, mas para entender um pouco do processo do cinema mesmo, não só do curta-metragem, mas do longa também. Foi um aprendizado muito grande, né? A gente chegou numa fomeagem danada, querendo assistir tudo e tal, mas também tentando entender toda essa lógica do mercado que tem lá, né? Infelizmente, a diferenciação que eles têm dessa questão do curta para o longa também e tal, e isso a gente aprendeu bastante, assim, né? De novo, eu acho que tem a coisa do naturalismo, do improviso, a coisa dos planos fixos também, que não sei se não é influência de alguma coisa, mas acontece de uma forma meio natural. E eu vou deixando isso, mas nos últimos filmes eu estou tentando controlar de uma forma que não fique demais essa coisa de um plano prolongado, uma cena prolongada, e de um diálogo
que tenha improviso também, mas que tenha um certo controle também. Né? Ele passa um pouco mais para frente aqui, mais rápido, porque acho que ele está meio curto. Eu falei também de coisas de pergunta também. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre alguma coisa que eu já falei ou outra coisa, fica à vontade. Mas eu vou passar um pouco mais para frente. Ela volta na quinta, vocês já assistiram. A gente vai passar depois de manhã aqui, né, Daniel? Passa na quarta. Quarta-feira. Segunda os curtos e na quarta. Sim. Ela volta na quinta, é o primeiro longa da produtora, o primeiro longa que eu dirigi. A gente ganhou um edital para curta-metragem, foram 87 mil para fazer um curta-metragem, e acabou que eu transformei esse roteiro de curta num roteiro de longa. Para quem viu, né, sabe que é a história de uma família, que no caso é a minha família de novo, repetindo essa coisa da vida, entrando um pouco nisso e tal. E foi um aprendizado muito grande também. Para mim, tem gente que pergunta a diferença de uma produção de curta para longa. Eu sempre costumo falar que acho que é o tempo de filmagem. Assim. Para mim é a mesma coisa, mas tá no set, sei lá, 15 dias, 30 dias, para mim assim, é muito exaustivo. Assim. E aos poucos a gente está tentando entender como funcionar com isso, assim, porque é algo muito cansativo, né? Acaba que mina um pouco a criatividade e tal. E partir desses curtas que foram feitos em um dia, e pro ela volta na quinta, que na verdade nem foi tantos dias assim, foram 15 dias, mas foi muito desgastante. Mas, curiosidade também sobre a volta na quinta, que a equipe foi muito reduzida, tanto pela questão do orçamento, e tanto que eu desejava muito que a equipe fosse reduzida. Assim. E como eu fazia assistente de direção, eu meio que fiz um assistente de direção para mim mesmo, assim, um negócio meio estranho. Mas que funcionou de certa forma, mas de certa forma ele sobrecarregou algumas pessoas da equipe também e tal. Mas foi algo que muito bom assim, de ter cenas onde somente, sei lá, 3 ou 4 pessoas da equipe estavam na cena. Assim. E isso às vezes dá um diferencial para a cena que dá para sentir vendo assim, que tem uma coisa de intimidade. Assim. E esse filme, para quem não viu, tem muito essa questão de intimidade e tal. E eu queria passar isso, queria muito passar assim, um trecho do making of, que um making of que a gente montou assim, nunca mostrou para ninguém. E não está online assim, mas em breve a gente vai soltar. Mas eu queria mostrar para vocês, vocês sentirem mais ou menos como é que é o set de filmagem nosso assim e tal. E geralmente é um set de filmagem bem light assim, as pessoas estão bem tranquilas, né? Às vezes o pau quebra, normal, mas mas a gente aos poucos a gente vai aprendendo e tal. E o Elvot Nakit foi feito a maior parte dentro da casa dos meus pais, onde eu morava, né? Eu morava lá ainda, meu irmão também. E aí tinha um jeito muito peculiar assim, de decupagem, sabe? Entrando na questão da direção, que hoje eu vou falar, porque eu acho que não vai dar tempo mesmo de falar tudo assim. Mas é uma diferença do Elvot Nakit por temporada em termos de direção, é muito diferente assim. No Elvot Nakit, como eu digamos, morava na locação, né, e os atores estavam lá também morando, era engraçado, porque eu, tipo assim, acordava, sei lá, de roupa de dormir, pijama, com a câmera, e falava: ô mãe, pai, vamos tomar café agora e depois a gente vai ensaiar. Então, aí eu falei: não, tudo bem, filho, beleza. Então. Aí a gente ia, então, tomava café e a gente ia ensaiar. E ali lá mesmo eu decupava. O Gabriel Martins, que era o diretor de fotografia, ele
intervinham em algumas coisas, mas na hora de filmar, né? Mas a decupagem era feita por mim sozinho, e foi de uma maneira até um pouco desorganizada, assim, de colocar no roteiro, no cantinho, assim, tipo, plano geral, tal coisa, plano não sei o que e tal. E aí foi nesse processo, assim. Aí vocês vão sentir no making off mais ou menos, assim. Coloca pra gente, Ana, por favor. Igual vocês viram ali, o cachorro chegando, o meu pai de pijama, e a cena continuava assim, aí dá para ver a cena da dança sendo feita. Né? E falar da cena da dança, agora eu vou dar um aceleradaço, assim, porque não vai dar tempo assim, de passar outras coisas. Queria passar um trecho do filme chamado Matador de Ovelhas, do Charles Band. E o filme que para mim foi muito importante assim, para fazer ela voltar na quinta, foi influência total assim. E essa cena da dança é meio que influência da cena da dança que tem no filme, né? E toda essa questão do filme, um diretor negro assim, e de um clima dentro do filme que eu acho fantástico assim, e de uma trilha maravilhosa com a Afro-American Symphony, que é uma sinfonia muito foda, assim. Enfim, eu vou voltar aqui, foi meio que isso, não vou falar muita coisa. Depois disso, veio o Quintal, teve muita influência de um escritor mineiro chamado Murilo Bião, e ele tem essa coisa do realismo fantástico, é atuado também pelo meu pai e minha mãe, né? E foi um filme que deu muita felicidade pra gente, assim, passou em Cannes também, e foi uma das experiências uma das melhores experiências que o cinema me proporcionou, assim, no sentido de poder, com esse filme, ter levado, junto com os da filme de parte, junto com o esposo de todos, levado meus pais para outro país, assim, né? E eles foram e tal, a gente tem a foto, mas não vai dar tempo de ver assim, mas foi uma experiência incrível assim, e tal. O Quintal, minha mãe ganhou o prêmio de melhor atriz em Brasília, e uma coisa legal de falar também, essa questão de atuação, é que na parte dele, exclusivamente sobre a Volta Aqui, que é a atuação da minha família, depois da Volta Aqui que aconteceu em 2014, tanto meu pai, quanto minha mãe, quanto meu irmão que estão no filme também, eles atuaram em dezenas de filmes depois, e de diversos diretores do Brasil, assim, diretores e diretoras, assim, e ganharam vários prêmios também, assim, e é algo que me enche de orgulho, assim, é muito legal e isso deu um sentido muito grande para minha mãe, meu pai e meu irmão, assim. E na verdade, para o meu irmão principalmente, assim, que é o que atua mais nos filmes hoje em dia, se tornou também uma fonte de renda também, ele ganha dinheiro com isso, né? Isso é muito interessante. Temporada, falar mais ou menos um pouco da direção, né? E diferente da Volta na Quinta, ele é muito mais decupado e teve um processo de decupagem muito diferente, assim, se diria mais profissional, mas menos caseiro, assim. O processo que eu nunca passei, que foi decupar com a diretora de fotografia até aqui, que é o Wilson. E isso foi muito doido, assim, porque na verdade eu não tinha pensado em decupar dessa forma, né? De ir nas locações e já pensar nos planos e tal. Mas quando ela chegou semanas antes, aí quando vi a gente já estava decupando já. E isso foi um processo muito interessante, assim, de trabalhar com ela dessa forma, assim. Então, foi um processo diferente. A coisa da montagem é diferente da Volta na Quinta também. Da Volta na Quinta, a gente mostrou o filme para muitas pessoas
E isso gerou muitas dúvidas na montagem, muitas discussões também, discussões saudáveis, assim. Uma temporada com um processo de montagem muito mais leve, assim, levou resultados mais tranquilos. Eu ia passar uma cena que foi muita influência no temporada, para quem viu ontem e tal, que é a cena da conversa da Juliana com a prima na cozinha. Na verdade, é uma influência bem direta de um filme do Cassavetes que chama Assim Falou o Amor. E são duas mulheres conversando numa sala, assim, e eu ia falar meio do clima, assim, que eu fico muito atento com o clima dos filmes, assim, de cenas, e às vezes eu quero muito copiar determinados climas, assim, né? Não dá para passar, mas se quiser depois eu mandar a cena, assim, interessante, no YouTube. Acho que o processo todo fluindo, assim, acho que posso falar que eu tenho um processo muito intuitivo das coisas, onde eu vou meio sem saber muito bem por que exatamente, eu vou fazendo determinadas coisas, até o produtor, né, o Thiago, às vezes já está acostumado comigo, eu falo assim, cara, eu quero fazer determinada coisa, mas eu não sei porquê. E ele ficava meio zangado comigo no início, mas depois ele começou a entender, assim, falou assim, bem, eu quero fazer, e às vezes, de certa forma, no final, meio que isso era uma peça que se encaixava com tudo, sabe? Eu acho que quando sua intuição funciona de certa forma, independente se o filme é bom ou ruim, acho que tem uma certa coerência que você consegue no final ali, sabe? De saber, assim, isso encaixa ou não com determinada coisa, sabe? Então, tem muitos processos, assim, mas ao mesmo tempo tem essa coisa consciente mesmo, de querer determinadas coisas, porque em determinados momentos eu sei exatamente o que eu quero, é isso. Finalizando, que nós, a produtora, assim, em termos de viver de cinema, mais ou menos uns 6 anos que a gente vive disso, né? A produtora não é uma produtora grande, mas a gente vive de editais praticamente, a gente não faz vídeo institucional, no início a gente fazia, mas hoje a gente vive basicamente de editais e a gente não sabe exatamente como é que vai ser agora, né? Depois de janeiro, infelizmente, mas a gente vive disso, assim, e dentro da produtora acho que funciona de certa forma, porque também tem um fluxo muito grande de projetos, né? Como são 3 diretores, então a gente está sempre trabalhando, estudando os editais, o fundo setorial principalmente e tal, e todos os editais que surgem aí a gente está tentando fazer tentativas. Queria fazer uma questão rapidinha sobre o cinema negro, né? Eu falei, pensando no começo, de ter conhecido o Adirley, como foi bom, assim, como uma coisa assim de identificação mesmo, e como está sendo bom hoje em dia, assim, porque quando comecei realmente pouquíssimas pessoas, pouquíssimos diretores e diretoras negras. E hoje parte da galera está aqui, assim, e tal, e parte tem vários, né, fazendo, com certeza tem que ter mais, assim, mas isso é muito legal, assim, essa coisa de ir em festival e ter essa troca, né, essa coisa de se sentir igual e tal, isso é muito importante. É isso. Vou falar mais ou menos dos projetos futuros, né? Tem um edital que a gente acabou de ganhar de longa-metragem, né? De produção de cinema, produção setorial.
num filme que chama E os Meus Olhos Ficam Sorrindo, e vai ser direção minha. E dentro disso, falar que para se viver disso, acaba que tem que fazer outras coisas, né? Às vezes ser parecerista, né? Tá aqui, né? Fazendo isso, fazer oficinas, né? E tal. Isso ajuda o processo. E meio que é isso de tomar uma decisão, assim, para mim foi importante que assistente de direção, assim, era uma função que fazia muito mal no set. E eu me sentindo muito sobrecarregado e tal. E hoje eu estou fazendo a tentativa de, além de dirigir os filmes que eu tenho projetos assim, eu estou tentando ser roteirista por fora, né? Então estou começando agora os primeiros projetos como roteirista contratado e tal. E isso também é pano para manga, porque é algo meio que se jogar, né? Então, é algo difícil, mas roteiro é a coisa que eu mais gosto de fazer isso na vida. E é isso, gostaria de agradecer e falar que o filme a temporada vai entrar em cartaz no dia 17 de janeiro, pelo Vitrine Filmes, né? E é isso. Eu queria falar do processo com a Grace, de passar sendo passadeira, mas realmente não dá tempo, assim. Mas. Quer perguntar? Eu queria primeiro te parabenizar por falar desse até agora. E eu sou estudante de direção e uma das coisas que mais tem me tocado ultimamente, agora que eu estou próximo de formar, é a direção de atores. E você é um diretor que assim, é muito curioso para mim a sua trajetória, a quantidade de não atores que você já dirigiu. E agora eu queria saber como foi essa mudança de dirigir uma parte não atores, como é o processo, e aí como você muda para dirigir uma Grace Passou, que já é uma pessoa muito experiente, enfim. Queria que você falasse um pouco disso. Como eu falei, desde o início da Filipar, acho que foi natural o processo de trabalhar com atores profissionais e não profissionais. Nos meus filmes antes da temporada, eu não tinha trabalhado com atores profissionais de teatro e tal. Cara, mas foi uma coisa muito doida, assim, porque foi muito doido, assim, trabalhar com a Grace, assim. Eu, apesar de gostar muito de dirigir atores, assim, eu não tenho formação nenhuma, assim. Eu sei o tanto que a Grace sabe, assim, das coisas, né? Então dá uma certa coisa assim, que fala assim, nossa, doideira, assim. Foi um processo que acaba que a Grace fala isso nos debates às vezes, né? De ela se despir, que ela meio que se despiu no temporada de algumas formas, algumas questões do teatro que ela tem, né? Para chegar nesse nível de atuação mais naturalista, assim. Então, e eu acho isso muito interessante, porque foi isso. Primeiro, o respeito que eu tenho por ela, mas foi um processo que se deu de uma forma natural também, assim, né? A Grace é isso. Eu acho que uma diferença que talvez tenha, assim, acho que é uma coisa talvez mais consciente, assim, sabe? Porque eu vejo, isso não é generalizando, mas eu vejo, assim, a Grace tem muita consciência, assim, das coisas, no sentido, assim, por ela ser dramaturga também, ela vê um texto
e se questiona sobre determinadas coisas. Fala assim, será que esse personagem falaria isso mesmo? Será que não seria melhor isso por isso e tal? E eu acho que é uma das coisas conscientes, assim, que ela tem só uma das coisas, tem várias, assim. Então, e talvez atores, digamos, não profissionais não tenham muito isso, assim. Mas isso, por isso que eu estou falando que não é generalizando, assim, porque eu já vi minha mãe, assim, atuando em outros filmes e sugerindo coisas também, sabe? Então, enfim, mas o processo com a Grace, com todo mundo, assim, se dá uma forma muito natural e muito massa, assim, sabe? No sentido de fluir bem, né? E tal. Não sei se responde. Lamento muito ter que interromper, seria ótimo de poder continuar aqui conversando com o André por mais horas, mas a programação segue. A gente tem uma sessão agora às 7 horas, que já está um pouquinho atrasada. Inclusive faço convite a todos para passar um curto incrível seguido do Bloqueio, que é um filme filmado na greve dos caminhoneiros, que eu acho que explica muito, nos faz pensar muito sobre o Brasil de hoje. E depois, fechando o dia, a sessão um curto e o Inaudito, que é um documentário com Lenny Gordon. Então, quero agradecer muito vocês, agradecer muito ao André pela presença. Valeu demais. Uma salva de palmas. E pedir aquela colaboração.